Os principais pontos que justificam a reforma tributária é o fim da guerra tributária, né? O senhor pode detalhar um pouco melhor para a gente o que é essa guerra e no que ela interfere na vida do contribuinte? Eu estava comentando dos tributos sobre o consumo, eu citei dois que não eram da competência da União. Para a venda de bens e mercadorias, o ICMS, e para a prestação de serviços, o ISS. O ICMS é de competência dos estados e o ISS dos municípios. O que é essa guerra dos estados, então? Existem regras para que você, né, estabeleça alíquotas, isenções, mas, grosso modo, todos os entes federativos, então cada estado e cada município, possui liberdade para poder definir, em alguns contornos, pelo menos, as regras de tributação desses dois impostos, do ICMS e do ISS. E o que pode acontecer, né? Pode acontecer dos estados, por exemplo, precisarem criar incentivos, precisarem criar alíquotas mais menores, né, mais favoráveis, para atrair empresas, para atrair atividade comercial nos seus territórios, né? Então, é comum que, buscando uma grande montadora para sua região, ele dê um incentivo, né, um benefício fiscal para que aquela montadora, num prazo de, sei lá, 10 anos, não pague o ICMS nas suas operações, por exemplo, né? Isso é uma situação. E isso é o que a gente chama de guerra fiscal, porque na medida em que um Estado começa a abrir mão, desobedecendo às regras nacionais para dar essas isenções, na medida que um Estado, ele unilateralmente, né, sozinho, faz essa isenção para atrair pessoas para o seu território, os outros Estados precisam fazer a mesma coisa, senão eles perdem as empresas para esses outros Estados que atuam à margem daquilo que estava previsto na nossa Constituição. E isso gera o que se chama, né, de uma corrida em espiral, no sentido de levar os estados para acabarem abrindo mão de uma arrecadação relevante para conseguir manter as empresas atuando lá. E isso, como impacta os contribuintes? Né, talvez uma primeira visão fala, não, mas impacta positivamente, porque a gente está trazendo uma espécie de concorrência, né, então a gente está deixando que a tributação seja menor. De fato, tem esse efeito, porém, traz muita insegurança, porque existe uma série de regras na apuração do tributo que esses incentivos ilegais, assim dizendo, eles podem ser questionados pelo próprio Estado. Então, você não consegue apurar seus tributos de forma adequada, porque você não sabe se você considera, né, para fazer a sua apuração, um valor A ou valor B, né, a depender se tem ou não essa incidência. Isso gera dificuldades, isso gera autuações, isso gera contencioso. Então, essa guerra fiscal, ela acaba sendo prejudicial. E as duas propostas de reforma tributária, quando elas buscam unificar essas incidências sobre a tributação sobre o consumo, elas tentam trazer um modelo que funciona em outros países, que basicamente faz a incidência por um único ente, né, a União. Ela faria as definições de quanto vai incidir, e ela que vai arrecadar sobre essas operações, e depois ela vai fazer ela reparte esse dinheiro, essa arrecadação, com os outros entes tributantes, com os estados e os municípios.